vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma das nossas videoaulas. Dessa vez nós vamos falar sobre a unidade 4, ok? A unidade 4 é a última unidade da nossa disciplina. Estamos encerrando os estudos dessa semana, ok? E vamos lá. Estamos aqui com a nossa tela, né, da nossa páginazinha, da nossa disciplina, né, de programação estruturada, certo? Na parte de leitura, nós temos duas leituras para fazer aqui. Primeira delas, fala sobre subprogramas, também conhecido como funções. Esse é um assunto extremamente importante, tá, pessoal? É muito importante que vocês saiam dessa disciplina conhecendo muito bem esse assunto, tá? Basicamente, qual que é a ideia de subprogramas? A ideia é você dividir o seu código, tá, em pequenas partes, em partes menores que podem ser reaproveitadas, né? Provavelmente, ao longo dessa disciplina e alguns exercícios que vocês fizeram, vocês escreveram um código duplicado, né? Às vezes vocês viram, esse código aqui é muito parecido com o que eu vou fazer, que eu fiz ali atrás. Deixa eu copiar esse código aqui e colar, né? É o velho copiar e colar. Como, por exemplo, aqueles problemas de matrizes, onde eu falava assim, olha, leia uma matriz... some duas matrizes, ok? Imprime a matriz. Então, esse código de imprimir a matriz, provavelmente vocês repetiram várias e várias vezes, né? Talvez fosse mais interessante criar um pedacinho de código, que é a função, aonde estaria esse código para imprimir uma matriz, e que você chamasse esse código para que ele pudesse imprimir uma matriz, né? E você evitaria, então, a repetição de código, tá? Então, falando de funções, tá? A função, ela precisa ter um nome, ok? Essa função, o ideal é que você execute uma única tarefa, ok? Essa função, ela pode receber dados para trabalhar, por exemplo, uma função para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Eu posso passar para essa função os catetos. E aí, com os catetos, ela faz o cálculo da hipotenusa e ela pode me retornar o quê? Retornar o valor da hipotenusa, ok? Então, é uma ideia, tá? Essa da hipotenusa. Mas a ideia de uma função é justamente essa. Você criar pedaços de código que podem ser chamados pelo seu programa, tá? Por exemplo, vejam aqui. Esse pedaço de código aqui, ele chama uma função, vejam, ó, ele está declarando duas variáveis, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Celsius. Ele pede a temperatura em Fahrenheit usando o scanf, ok? E aí ele chama uma função chamada converter. Veja o que ele faz. Ele escreve aqui converter e passa o quê? O valor da temperatura em Fahrenheit para essa função. Essa função, ela vai pegar a temperatura em Fahrenheit, vai fazer um processamento e vai retornar o valor da temperatura em Celsius. Esse valor vai ser armazenado na minha variável temp Celsius, ok? Vocês já viram funções e vocês já utilizaram funções em alguns programas anteriores, como a função range, a função... Deixa eu pensar aqui, essa aqui é RT para calcular a raiz quadrada, ok? Então essa é a ideia da função. Agora o que acontece? Vejam só, o programa, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print screen aqui e vou abrir um bloco de notas para vocês. Um bloco de notas não, um Paint, para explicar melhor isso aqui, que aí lá eu posso rabiscar um pouquinho. Então vejam só. Olha só, eu estou com a função. Então, o meu programa, ele vem executando. Então, ele vem executando assim, ó. Ele pega, começa aqui, né, na função main, vem na primeira linha, executa. Aí vem, executa esse printf, executa o scanf, ok? Aí ele chega nessa linha. Aí ele vê que tem uma função aqui, ok? Quando ele vê a função, o que ele faz? Ele desvia a execução do programa para a função. Então, ó, daqui ele pula para função, ou seja, para o primeiro comando da função, ok?
E aí ele executa aqui, ó, tem uma variável, tempcell, aí ele calcula, tempcell é o que está em tempvar, que é o que a gente passou para a função, ok? Menos 32, executou isso, aí tem o comando return. Mas vem cá, antes da gente falar disso aqui, vamos ver o que acontece. Quando eu chamo aqui, ó, converter a função passando tempfar, vocês sabem o que acontece? Ó? Esse tempfar, esse valor, ele vem parar dentro desse parâmetro, que é uma variável que eu estou declarando na minha função. Então, na verdade, pessoal, o que acontece aqui é uma atribuição. Vou chamar esse tempfar aqui, ó, que repara que tem o mesmo nome. Tudo bem? Eu vou chamar esse tempfar aqui de... eu vou colocar um... deixa eu ver como é que eu vou diferenciar, tá? Na verdade, ele acontece o seguinte, tá? Esse tempfar que está aqui dentro da minha função, ok? Esse aqui, vai receber o valor que eu passei nesse tempfar aqui de fora, tá bom? Vou imaginar que eu simplesmente pego aqui o meu programa e eu vou chamar essa minha variável aqui de fora, deixa eu riscar, só vou chamar ela de far, ok? Só de far. Então vou fazer o seguinte com essa variável. Deixa eu... Ó, vou chamar ela só de far, ok? Então, ó, ela vai chamar só far, tá bom? Aí, ó, ele vai ler para essa minha variável far, tudo bem? Estou riscando, ó. Então aqui ficaria efar e aqui eu passaria far, tá bom? Só para ficar melhor, mais claro isso aqui, agora eu vou tirar isso aqui, tá? Então, essa minha variável tempfar vai receber o quê? O valor que eu estou passando em far. Tá bom? Então vamos imaginar que eu estou executando esse meu programa e essa minha variável far aqui, eu dei o scanf e ela recebeu um valor, como por exemplo 30, ok? A minha variável tempfar recebeu aqui um valor 30, certo? Então, quando chegar nesse ponto do código que a função converter for chamada, eu estou passando far aqui, o que vai acontecer? Ó? Vamos para cá, vai acontecer essa atribuição. Tempfar, que é essa variável aqui, está recebendo o valor que está em far. Ou seja, tempfar está recebendo, quando que está em far, vai receber 30. Ok? Então está recebendo esse valor aqui. É isso que acontece na chamada função, ok? É como se fosse uma atribuição de variáveis. Essa variável aqui recebe o valor que está nessa variável aqui. E não necessariamente eu preciso passar uma variável aqui quando estiver chamando a função. Não, isso aqui é uma expressão. Eu poderia aqui tranquilamente chamar essa função assim, ó. Converter passando 50, ou por exemplo, 50 mais 10, sem problema. Nesse caso, o que ia acontecer? Na chamada função tempfar, que é essa variável, iria receber o valor 50 mais 10, 60. Ok? Então entenda isso como atribuição. Acontece essa atribuição aqui quando você passa parâmetros, tá? E aí, essa variável está com valor, aí ele vem, ó, executa esse comando, ok? Executa esse comando, chega aqui embaixo, o que ele vai fazer? Retorne o valor que está em tempcell, tá? E agora, que valor está em tempcell? Bom, eu não sei, eu teria que fazer o cálculo aqui para ver. Vamos chutar um valor, ok? Vamos chutar aqui um valor, não vou colocar o valor numérico, vamos chutar aqui, esse valor aqui é um valor x. Ok? Então, eu estou retornando esse valor x. Mas vem cá, para eu poder retornar isso aqui, para ter um comando return, tem uma coisa importante. Vamos lá. Tempcell tem que valor? Que tipo? Float. Então, para minha função retornar um valor do tipo float,
antes do nome dela tem que estar escrito float, ok? Então, reparem, esse float tem que bater com o tipo desse valor que eu estou retornando, tudo bem? Então, minha função retorna um valor do tipo float. Então, o que o TempoCell está recebendo? Aqui, ó, aí terminou de executar, aí o que acontece? O programa, ele volta para esse ponto aqui em que a função foi chamada. E vejam, a função ela está retornando um valor x. E eu estou dizendo que a minha variável aqui, TempoCell, vai receber o que a função retornar, ou seja, TempoCell está recebendo x. Vamos escrever isso aqui, ó. Então ali, ó, o que está acontecendo? TempoCell está recebendo esse valor x que está sendo retornado pela minha função, ok? É o que acontece nesse ponto aqui do código, ok? Terminou de executar isso aqui, ele segue, executa o comando de baixo, executa o comando de baixo, executa, acabou o programa. Tudo bem? Então o que vocês precisam ter em mente é isso aqui, que quando o código vem executando e encontra uma função, ele desvia a execução do código para dentro da função, acontecendo essa atribuição aqui, o parâmetro, ok, recebe o valor que foi passado para a função, certo? E aí ele executa o código que está na função, quando ele encontra o return, ele retorna esse valor. E lembrando, o valor que está aqui no return tem que ter o mesmo tipo do tipo que você colocou aqui em cima. Ok? Pessoal, dúvidas aqui? Alguma pergunta? Fiz uma revisão aqui de funções com vocês, tá bom? Um ponto importante é que em C, se você essa função, ó, ele colocou depois da main. Então ele está aqui na direita, mas o código vem assim, ó. Ele vem aqui nesse sentido, ok? Aí não coube aqui, ele quis aproveitar a tela. E aí depois, ó, isso aqui. Tudo bem? Só que, reparem, a função, ela vem depois da main. Em C tem uma coisa interessante. Se você simplesmente escrever isso aqui dessa maneira, ele vai dizer, ó, eu não sei o que é a função converter. Então, ele precisa colocar isso aqui, ó. Para quê? Porque quando ele chega aqui no código e chama converter, ele vai falar assim, poxa, mas eu não sei o que é converter. Não, essa função tem que ter sido declarada antes da função main. Então, o que ele faz? Ele coloca o cabeçalho da função aqui com ponto e vírgula antes da função main. Estão vendo aqui? Ó, que está igualzinho. É só vocês compararem, ó. Compare esse pedacinho aqui, ó. Ó, reparem, é a mesma coisa. Só que aqui você tem um abre-chaves, fecha-chaves, ou seja, tem o corpo da função. Aqui você só tem o cabeçalho com ponto e vírgula, tá bom? Esse cabeçalho só serve para dizer, olha, compilador C, você pode chamar a função converter aqui embaixo, tá? Porque eu estou te prometendo que lá embaixo no código vai ter uma função converter que espera um valor do tipo float, tá? E que vai me retornar um valor do tipo float. Ok? É isso que faz essa função. Vamos seguir então. Então o comando return, ele vai identificar aqui qual valor vai ser retornado ao programa, ok? E ele interrompe a execução da função, naquele ponto em que ele aparece. E volta aqui para a chamada, ok? Vejam só, pessoal, aqui temos um outro código e tem uma coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essa função verificar, vejam, ela tem como retorno void. O que significa void? Vazio, nulo. Uma função que não retorna nenhum valor, vocês vão declarar ela com o tipo void, ok? Uma função que tem o tipo void não tem return aqui dentro, tá? Em alguns casos, faz sentido você ter uma função que não vai retornar nenhum valor. Como, por exemplo, essa funçãozinha aqui, ó, ela simplesmente vai verificar, dados dois números aqui, N1 e N2, né? Ele vai verificar se o N1 é maior ou menor que o N1 e dá um printf lá na tela, ok? Ela não faz nada além disso. Ela não precisa retornar nenhum dado do programa, ok? Quando você tem uma função do tipo void, veja como é que você usa. Assim, você não atribui
o resultado dela em uma variável. Até porque não existe um valor retornado pela essa função. Então você não pode atribuir isso aqui a uma variável. Ok? Então esse é um conceito importante, tá? Então você ter, se a sua função não retornar nada, olha só, geralmente ela vai aparecer solta assim, tá? Você não está atribuindo o resultado dela a nenhuma variável e ela tem o tipo void, tá bom? Então 2 pontos importantes aqui. Passagem de parâmetros por valor é justamente aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente diz que o parâmetro lá da função recebeu o valor que eu passei na chamada. Aquela atribuição significa a passagem de parâmetros por valor. Então são 2 variáveis distintas, pessoal. Você tem a variável que ela, por exemplo, eu estou passando para minha função, e tem outra variável que é o parâmetro da minha função, ok? Elas são independentes uma da outra. Acontece uma atribuição. Uma variável recebe o valor que está na outra. Mas existe também a passagem por referência. E na passagem de referência, o que acontece é o seguinte: uma variável, o seu parâmetro dentro da função, ele seria equivalente à variável que você passou de fora. Bom, aí a gente teria que falar de ponteiros, né? As 2 variáveis estariam referenciando o mesmo endereço de memória. Mas, no entanto, pessoal, esse assunto não é objeto dessa disciplina, ok? Então, em termos práticos, o que vocês estudaram aí é a passagem de parâmetros por valor, tá bom? Vamos lá. Variáveis locais, variáveis globais. O que é isso? Bem, vejamos. Quando você tem uma variável que está dentro da sua função main, dentro da função que você criou, tá? Essa variável, a gente diz que ela é uma variável local, ok? Local porque ela está dentro da função. E o que é uma variável global? Vou mostrar para vocês. Uma variável global é aquela variável que você declara fora de qualquer função, ok? Ela fica solta lá no código, ela não está dentro de nenhuma função. Vamos para um exemplo, ok? Temos aqui a função main, tá bom? Vamos escrever uma função aqui, né? Por exemplo, que só simplesmente imprime olá, tá? Essa função não vai receber nada e ela só vai escrever na tela um printf e vai escrever assim: olá mundo, tá? Só isso ela vai fazer. Para chamar essa função, eu simplesmente escrevo aqui, ó, o nome da função, imprime olá, abre parênteses, fechou parênteses. Como não estou passando nenhum dado para ela, simplesmente abriu e fechou parênteses, ok? Se eu rodar esse código, vocês vão ver, tem um errinho aqui, por quê? Imprime olá, deixa eu ver. Ah, sim, ó. Essa função, ele está falando que ele não encontrou essa função, ele não sabe o que é. Então, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso colocar a função antes da função main, ok? E aí, nesse caso, repare, quando eu rodar o programa, ele vai rodar, ok? Ou eu posso colocar a função depois da função main, mas nesse caso eu tenho que colocar o cabeçalho da função aqui em cima, tá bom? Para ele saber quem é esse imprime lá que ele está chamando. Então, se eu rodar, ó, foi, tá? Então vamos lá. Se eu declaro aqui uma variável, por exemplo, char texto, ok? A variável texto vai receber olá. O que é isso aqui? Em vez de usar o printf, eu posso usar o puts, né? Puts a gente usa para imprimir um valor do tipo texto. Então vamos lá. Aí se eu rodar isso, ó, ele rodou. Essa variável, ela está dentro da função imprimir lá. Então ela só existe aqui, tá?
Se eu escrever assim, ó, aqui dentro, o texto, o que ele vai fazer? Ó, ele não vai encontrar essa variável. Por quê? Porque essa variável, texto, ela só existe dentro da função imprimir lá. Ela não existe aqui para essa função main. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim. Eu poderia colocar essa função, tá? Antes de mais nada, vamos lá, vamos colocar ela de volta aqui, tá? Vou comentar. Isso aqui é uma variável local, tá bom? A variável texto e colocar fora das funções, eu posso fazer assim. Eu estou declarando uma variável global. Repare, essa variável está sendo referenciada pela função main aqui e também pela função imprimir lá. Se eu rodar isso aqui, vejam, ele executou. Primeiro, ele chamou aqui, imprimiu a mensagem, depois ele chamou aqui, imprimiu a mensagem, ok? Então, isso aqui é uma variável global. É uma variável que não está declarada dentro de nenhuma função. Então, ela está declarada aí, digamos assim, fora das funções, mas pode ser utilizada por qualquer função. Ok, outro recurso interessante é a recursividade, pessoal. O que é recursividade? Vamos lá, antes de a gente falar da recursividade, veja esse exemplo aqui do fatorial. Eu quero calcular o fatorial de um número. O fatorial de um número, ele é calculado da seguinte maneira. É uma multiplicação do número por número menos 1, por número menos 2, até 1, ok? Então, eu posso usar uma repetição para fazer essa multiplicação, ok? Então, por exemplo, o fatorial de 6 é esse aqui, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu faço um for de 1 até o número, e eu digo então que o resultado é o que está no resultado, que começa com 1, estão vendo? Multiplicado pelo número. Então, estou multiplicando o resultado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ok? Isso é uma função normal. Reparem, ela recebe um número e retorna um valor do tipo int. Então, como é que ela é chamada? Eu tenho que passar para ela um valor, o valor que está nessa variável número, e ela recebe e ela retorna um valor do tipo int. Ó. O valor que está sendo retornado aqui, ó, eu estou guardando nessa minha variável fat, que tem o tipo int. Veja, bate com o tipo da função. Mas vamos lá, o que é uma função recursiva? É aquela que chama ela mesma. Então veja só, a gente pode observar que o fatorial de n, ele pode ser dado da seguinte maneira. É n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Então olha só, você pode aproveitar essa regrinha e escrever uma função recursiva, que diz o seguinte, olha só, quando ela entrou aqui, ela pergunta, o número é 0? Se o número for 0, então retorna 1, porque o fatorial de 0 é 1. Ok? Caso contrário, ela vai retornar o quê? O número multiplicado por fatorial de número menos 1. Então ele chama novamente a função fatorial, mas com número menos 1. Então aí o que acontece, pessoal? O que acontece na prática é isso aqui, ó. Quando você pede para calcular o fatorial de 3, então ele vai dar um return aqui, ó, dizendo que o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. Ó, 3 vezes o fatorial de 2. Aí ele vai agora calcular o fatorial de 2, que ele chamou a função fatorial recebendo 2. Ele vai cair naquele return e vai dizer que o fatorial de 2 é 2 vezes o fatorial de 1. Agora ele vai chamar para calcular o fatorial de 1. O fatorial de 1 vai ser 1 vezes o fatorial de 0. Ele está sempre tirando 1. E quando ele chama a função fatorial passando 0? Ora, tem um if aqui que diz, se o número for igual a 0, ele vai retornar 1. Então, nesse momento, ele calcula. O fatorial de 0 é 1. E aí, ele agora vai vir subindo. Ok? Ele foi descendo, né? Para calcular o fatorial de 3, ele precisa do fatorial de 2. Para o de 2, ele precisa do de 1. Do de 1, ele precisa do de 0. Agora ele vai subir.
tendo fatorial de 0, ele volta e vai calcular o fatorial de 1, que é 1 vezes o quê? O fatorial de 0 que ele calculou. Então, é 1 vezes 1. Então, ele diz que o fatorial de 1 agora é 1. Ok? Aí ele vai subir agora para calcular o fatorial de 2, que vai ser 2 vezes o fatorial de 1. Ora, ele calculou o fatorial de 1 é 1, então é 2 vezes 1, 2. Tendo o fatorial de 2, ele vai subir para calcular o fatorial de 3. É 3 vezes o fatorial de 2. Então ele retornou, o fatorial de 2 é 2, então ele vai calcular 3 vezes 2, 6. Ok? Então isso aqui é uma função recursiva, ok? Recursiva porque ela chama ela mesma dentro do corpo dessa função, tá? Tem algumas regras para a gente colocar, para a gente escrever funções recursivas. A primeira regra é: a primeira instrução de uma função recursiva, ela deve ser sempre a implementação do critério de término das chamadas. Vejam, pessoal, deve existir um critério para que a função pare de chamar ela mesma, tá bom? Então, você tem que ter essa verificação para que a função pare de chamar ela mesma, tá? Então, primeira coisa é verificar se ele vai parar de fazer essa chamada recursiva. Se não parar de fazer a chamada, então ele vai agora fazer a chamada recursiva. Vejam, é exatamente o que acontece aqui. Entrou a função fatorial, ele verifica, olha só, se ele tem que parar. Se ele tiver que parar a chamada recursiva, ele retorna um valor constante, por exemplo, ok? Agora, se passou aqui nessa condição, ou seja, não deu esse retorno aqui, ele vem aqui e faz a chamada recursiva, tá bom? Isso é uma regrinha para vocês criarem funções recursivas. Temos aqui alguns exercícios, ok? Esses exercícios, eles estão resolvidos aqui no vídeo que eu estou disponibilizando aqui junto com essa unidade 4. Então, se vocês forem aqui na unidade 4, então vocês forem aqui, ó, Mediateca, exercícios resolvidos da aula 7, funções. Por favor, pessoal, assistam esse vídeo, extremamente importante, porque eu mostro não só como resolver os exercícios, mas também eu passo um pouquinho para vocês sobre como resolver, né, o exercício. Eu passo algumas dicas aí, né, alguns problemas que eu enfrentei durante essa resolução, tá? Extremamente importante, tá? O ideal é que vocês tentem resolver os exercícios. Tentem resolver. Depois vocês olhem como eu resolvi. Porque, na verdade, algoritmos não existe digamos assim, uma solução correta, tá? Muitas vezes a solução que você vai chegar para o mesmo problema pode ser diferente da minha, mas resolve o problema, ok? O ponto é esse. Temos aqui também os exercícios resolvidos da aula 8, que nós vamos falar aqui agora. E se vocês quiserem, o PDF, né, com o código, eles estão aqui. Vocês podem baixar esses PDFs, vocês podem copiar aqui esse código, botar lá no compilador de vocês, tá? Executar e estudar esse código, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para a aula 8. Aula 8, nossa última aula, fala sobre boa programação. Aqui nós já não temos mais assunto novo, tá? Nós falamos da função, que é o último assunto de programação. E aqui ele faz algumas reflexões sobre boas práticas, tá? Então ele fala, por exemplo, aqui, quando você vai olhar um algoritmo, tá? E se um algoritmo é melhor do que o outro, né? Então, qual que é o custo de execução de um algoritmo e do outro, tá? Então, às vezes, alguns colegas, por exemplo, entregaram lá a atividade avaliativa 3, e eu coloquei a seguinte observação: olha, você não precisa daquele comando ali. Olha, você resolveu o problema que eu pedi para você resolver. Mas o seu código está muito extenso, está muito confuso. Você poderia resolver isso com muito menos código, tá? Então faz parte também de uma boa prática. Ora,
você precisa ser conciso, tá? Você não precisa escrever aquele código imenso para resolver um problema, quando você poderia escrever um código bem menor. Um código bem menor, muitas vezes é mais fácil de dar manutenção, tá bom? Não só isso, mas, por exemplo, às vezes você está escrevendo um algoritmo ali, tá bom? Você está implementando um algoritmo e você usa um determinado número de comparações. Você poderia usar bem menos comparações. O seu programa ele seria melhor em termos sim de tempo de execução, uso de memória, tá bom? É sobre isso que esse capítulo está falando. Ele fala aqui sobre a pesquisa sequencial. A pesquisa sequencial ela é bem interessante, tá? A ideia dela é o seguinte, tá? Imagina que você tenha um conjunto de valores, tá? E você quer procurar nesse conjunto de valores o maior valor, tá? Tem uma estratégia para isso. A estratégia vejam só, você pega o primeiro número da sua lista, ok? E você diz que o maior número é aquele primeiro, ok? Até que se prove o contrário, e essa prova vai acontecer dentro de um loop, de uma repetição, você vai dizer que o maior elemento ali é o primeiro, tá bom? É o primeiro que eu li. Aí no caso aqui ele faz um for, que ele vai pedir outros números, né? Do segundo até uma determinada quantidade. Por exemplo, se forem 10, então ele vai pedir do segundo ao 10º. E o que ele faz? Ó, ele pede o número e aqui dentro da repetição ele vai fazer a seguinte pergunta: o número que eu acabei de ler, ele é maior do que o valor que está nessa variável maior aqui, ó? Ora, se isso aqui for verdadeiro, então significa o quê? Que a minha variável maior não está guardando o maior valor. Esse número que eu acabei de ler, ele sim tem um valor maior do que o que está aqui. Então o que eu preciso fazer? Ora, eu preciso guardar essa minha variável maior, esse número que eu acabei de ler. Porque essa minha variável maior, ela tem que guardar o maior número. Ok? E não só isso, no caso aqui, esse programa, além disso, ele está guardando a posição onde está o maior valor. Qual que é a posição? Horas. É isso aqui, esse i que ele está usando aqui para controlar qual é o valor que está sendo lido, seu segundo, terceiro, quarto, até o 10º. Ok? E aí, no final, reparem, ele diz que o maior número da lista aí ele mostra o que está na variável maior e em que posição que está. Ok? Mas em resumo, isso aqui é uma estratégia de busca sequencial. Você está olhando para cada um dos seus elementos e está comparando esse elemento, tá joia, da lista, com o valor que você tem armazenado nessa variável maior. Então você está fazendo uma comparação com cada elemento da sua lista. Por isso que a gente chama de uma busca sequencial, tá? Sequencial. Porque você olha em sequência e você olha todos. Em uma outra disciplina, estruturas de dados, vocês vão ter oportunidade de conhecer a pesquisa binária. A pesquisa binária, ela não olha para cada um dos elementos da sua lista. Ela olha, por exemplo, considera a sua lista como uma lista ordenada, então ela faz uma comparação com o elemento que está no meio da lista. Legal. Então, o que eu estou procurando, ele é maior ou menor do que esse elemento? Aí ele vai olhando. Se for menor, então eu vou olhar só nessa metadezinha daqui da lista. A outra não. Mas isso é assunto para outra disciplina. Ok? Vamos lá. Algumas técnicas de programação. A indentação. O que é indentação? Indentação, pessoal, é isso aqui que vocês estão vendo. É você colocar mais para a direita, ok? O seu código para você conseguir entender melhor. Então, por exemplo, se eu tenho um if aqui, né? If, então, sei lá, if 2 maior do que 1, uma condição qualquer, tá bom? Eu abro chaves, coloco chaves aqui, reparem, aí vou colocar um comando printf maior que 1. Qual a ideia aqui? A ideia é que, reparem, o if ele está aqui, tá bom? Nessa coluna. E o printf, repare, ele está mais para a direita.
Então, isso que a gente chama de indentação. Então, isso aqui serve para o quê? Para ficar mais claro que, ora, isso aqui está dentro do if, tá bom? Isso aqui está dentro da minha função main, porque está mais para a direita, tá? Mas é claro que isso é uma convenção. O compilador simplesmente ignora qualquer espaço em branco que tem aqui no seu código, tá? Isso aqui, a indentação, ela serve para que a gente, um ser humano, possa olhar e entender melhor o código. Uma análise visual, tá bom? Então, lá no Dev C++, você pode pegar o seu código e clicar em editar e indentar, ok? E aí ele vai fazer esse ajuste de espaço para você, tá? Uma coisa interessante que vocês devem ter percebido ao longo da nossa disciplina é que muitas vezes você dava lá um printf, né? E olha só, print gosto da programação em C, certo? Se você rodar esse programa, olha o que acontece. Gosto da programação em C. Ah, ele colocou aqui, tá? Mas nem todo compilador vai colocar esse C cedilha e o tio aqui automaticamente para você, tá? Provavelmente, se vocês estiverem usando o Dev, vocês vão ver que ele mostrou no lugar da C cedilha e do tio alguma coisa estranha aí, que não era nem o tio nem o C cedilha, tá? E aí, o que vocês fazem? Vocês podem colocar esse comandinho aqui, ó, set locale, ok? Quando você coloca esse comandinho, os seus programas vão passar a mostrar o cedilha, o tio, o acentuado, esse tipo de coisa, tá bom? Tem um operador em C que se chama sizeof. Ele é bem interessante. Ele retorna a quantidade de bytes que tem cada um dos tipos, tá? Você pode usar isso aqui para saber. Vamos ver? Olha só. Vou colocar aqui dentro da minha imprimir lá, não é? Ela está sendo chamada aqui. Vou colocar aqui. Então eu vou mostrar o tamanho em bytes de um char ó, chamo sizeof passando o tipo char. Mesma coisa para o tipo int, float, double. Então vamos ver. Ó, então o tamanho em bytes de um char é 1. Um char ocupa 1 byte, aqui nesse meu compilador. Um int ocupa 4 bytes. Um float também 4 bytes. Só repare que o float é do tamanho de um int, mas são representações diferentes. O int armazena inteiro, float armazena número em ponto flutuante, números reais. E o double, horas, é o dobro do tamanho de um float, por isso que ele chama double. Ele tem 8 bytes, ok? Então vamos lá. Números aleatórios, a gente teve a oportunidade de usar, de fazer alguns programas com números aleatórios. É só você usar a função range, então você chama assim range, ok? E você pode usar o operador de módulo para limitar. Nesse caso, se eu coloco módulo 9, então ele vai limitar isso aqui a valores entre 0 e 8, incluindo o 8, tá bom? Módulo 9 não inclui o 9. Lembrem que o módulo, ele é o quê? O resto da divisão inteira de um valor por 9. Então, o resto da divisão de qualquer número por 9, quanto que é? Ora, é um valor de 0 a 8. Ok? Então, eu uso essa expressão aqui, por exemplo, para calcular aí, para gerar um número aleatório dentro de uma faixa de valores. Bem, e com isso, ó, finalizamos a nossa aula. Temos aqui alguns exercícios que eu já mostrei para vocês, que a gente tem aqui resolvidos na Mediateca. Então, pessoal, assistam esses exercícios, tá bom? A resolução deles está aqui na nossa Mediateca, exercícios da aula 8. Ok? Importante, leitura complementar. Peguem, pessoal, leiam esse capítulo da Viviane Vittorini, tá bom? Temos aqui, ó, uma cópia do capítulo, tá? E mais uma vez eu falo para vocês, quem puder, compre esse livro, tá, pessoal? É um livro excelente de referência para você ter em casa, para você estudar C, tá?
Então, aqui está um capítulo falando tudo o que vocês precisam saber de função que tem nessa aula e um pouco mais, tá bom? Leiam, é um capítulo muito importante, talvez o capítulo mais importante dessa nossa disciplina de programação estruturada, tá? Funções. Então, com isso, pessoal, eu estou aqui... só comentar, então, para finalizar, a nossa unidade 4, a gente tem uma atividade avaliativa aqui. Qual é essa atividade avaliativa? Parada para prática, ok? É um questionário, tá? Um questionário aqui contendo 10 questões, tá? É um questionário contendo 10 questões sobre todo o conteúdo da disciplina, ok? Minha recomendação: façam esse questionário, respondam ele no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã ou à tarde. Aproveitem todo o tempo que vocês têm até lá para estudar o conteúdo da disciplina, ok? Se preparar para fazer esse questionário aqui, tirar uma boa nota. Esse questionário já é uma preparação para a prova que vocês vão fazer na semana que vem, tá? Tirem como base esse questionário, usem ele como base para a prova que vocês vão fazer na semana que vem. Nesse questionário, pessoal, vocês vão encontrar muitas questões do tipo, eu coloco ali um código, ok? E peço assim para vocês analisarem o código. E começo a falar, olha, na linha 1 está acontecendo tal coisa, na linha 10 tem uma coisa acontecendo ali, ok? Lá vocês vão ver. Mas as questões geralmente tem um código, ok? Eu estou analisando o código e pedindo para vocês marquem a alternativa incorreta. Muitas vezes quem lê o conteúdo vai bater o olho e vai falar assim, essa está incorreta. De cara já vai bater o olho. O objetivo, pessoal, é você identificar a incorreta e olhar as outras que estão corretas, tá bom? Você vai olhar para as outras questões, os outros itens que estão corretos, e você vai olhar e falar, legal, se aquela está incorreta, então essa aqui está correta. E aí você, inclusive, está estudando e aprendendo um pouco mais ao resolver esse questionário, tá bom? A prova vai ser no mesmo modelo. Bom, com isso, então, nós estamos encerrando aqui as nossas aulas nessa nossa disciplina de programação estruturada. Eu vou abrir agora um time aí de 5 minutos para vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas, né? Eu não posso estender mais que isso esse prazo, porque eu tenho uma aula agora com outra turma, agora às 8h30. Então, 5 minutinhos para vocês fazerem perguntas. Vamos lá, pessoal? Perguntas abertas. Alguma dúvida sobre a disciplina, sobre esse conteúdo, talvez até sobre alguma avaliação? Se for alguma dúvida específica, vocês podem me mandar uma mensagem também, tá? Então vamos lá, pessoal, nenhuma dúvida? Não, professor Marcos. Pois não, Marcos? Não, a minha dúvida é só na prática mesmo, porque eu estou fazendo tanto essa quanto daqui a pouco eu vou participar do Java, né? Aí às vezes dá um nó na cabeça que, mas isso aqui não era para ser tipo um método. Aí isso me confunde um pouco. Entendi. Aí, Puxado, Marcos, puxado. tá. Aí chega no último trabalho, eu fiquei confuso. Eu falei, nossa, eu me embolei aqui. Acho que eu mandei umas até em branco. Eu fiquei até em pânico. Falei, calma, eu tenho que sentar. Realmente eu tô lendo, tô estudando bastante, mas tá complicado. Que bom. A questão de estar estudando significa que você está aprendendo cada dia mais, tá? Agora, puxado, hein? Fazer essas duas disciplinas assim, porque na verdade, programação orientada a objetos é uma disciplina que geralmente você deve fazer depois de programação estruturada, tá? Porque você traz a base de programação estruturada para levar lá e você evoluir isso aí, tá? Então, depois do final dessa semana, você se faz a seguinte pergunta: nossa, se eu tivesse estudado toda essa disciplina de programação estruturada, como é que eu teria entrado nessa turma de programação orientada a objetos? Como é que teria sido essa disciplina? Teria sido mais fácil? Será que eu teria absorvido melhor o conteúdo? Né? É um desafio. O que você está fazendo agora é realmente
Pegar 2 disciplinas dessas, assim, numa tacada, não é fácil, tá? Mas, vamos lá. Então, é igual a gente diz, né? Está na chuva, vamos se molhar. Né? E vamos seguir em firme. Ok? Tá Força certo. aí que tá acabando. Tá bom, professor. Tá bom? Tá bom, mas eu tô gostando. Apesar de tudo, da correria, pena de eu não ter mais tempo para investir, que a gente sai do trabalho, serviço para estudar 2 disciplinas pesadas, fica um pouquinho complicado, mas a gente tá tentando aí, estamos levando. Sim. Mas não preocupa, Marcos. O principal é o seguinte: o que você aprendeu aqui, tá? É você saber o que é importante, você ter os livros de referência, e aí você pega, por exemplo, nas suas férias e você aprofunda aquilo ali. Lógico, se for do seu interesse, tá bom? E você aprofunda. O mais importante é isso. O que eu falo é, quando você vai fazer uma prova, passar por uma disciplina, você não precisa, digamos assim, dominar tudo. Não. O principal é você saber aquilo que você deveria aprender aqui, você ter nota para passar, mas depois, você, numa necessidade, você vai, por exemplo, você está estudando, você está programando em C, você sabe aonde encontrar a informação. Você sabe aonde que você precisa estudar para você evoluir. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente nunca vai chegar ali e vai, por exemplo, fazer uma coisa simplesmente porque você sabe. Qualquer atividade que você for fazer, né, principalmente atividade técnica, o trabalho que você for fazer, você provavelmente vai pegar um livro, vai estudar, vai se preparar para aquilo. E enquanto você estiver fazendo, você vai estar estudando para aplicar, para resolver melhor aquele problema. Tá bom? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. É conhecer para depois aprimorar. Tá bom? Tá bom, obrigado aí, professor. Ok. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Bom, vou então finalizar nossa aula por aqui. Daqui a pouquinho já estou lá com a outra turma, tá? Gostaria de agradecer então a presença de vocês. Obrigado por estarem aqui nessa última aula. Aqueles colegas que não puderam participar, né? O vídeo está sendo gravado, o pessoal vai poder assistir depois. Vocês também podem assistir 1, 2 vezes, se for necessário, ok? Então fica essa dica, tá? Estudem pelas questões da atividade avaliativa 4, tá? Para a prova final. Na prova final vocês vão encontrar uma coisa parecida, tá? O que eu quero é que vocês aprendam a olhar código, a analisar código, bater o olho, encontrar um problema aqui, outro ali, ok? Esse é o objetivo da prova, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Boa noite, boa prova na semana que vem, ok? Tudo de Valeu, bom. professor. Obrigado e boa noite também para os senhores. Obrigado, boa noite. Boa noite.